eu sou Felipe Pitt Van Putten e esta é a sexta edição do Boletim Eletrônico Absurdo, a nova versão do antigo periódico que nós fazíamos e que completou 21 anos. Absurdo é uma realização do programa cultural Maravilhas e Mistérios e da Sara Braga Eventos Educacionais, a saber. Veja só quanta coisa legal nós temos neste primeiro absurdo de 2022. Implante de 2000 anos. Monge chinês virou estátua. Pênis funerário. 10.000 pessoas viram OVNIs. Um divino mentiroso. Criança aos 22 anos. O misterioso disco de Sabu. O misterioso disco de Sabu é um objeto do Antigo Egito que foi encontrado em 10 de janeiro de 1936 pelo egiptólogo britânico Walter Brian Emery, na mastaba S3111, no norte da necrópole de Saqqara. A peça, com cerca de 61 centímetros de diâmetro e quase 11 centímetros de altura no centro, foi feita a partir de um frágil e poroso bloco de xisto, extremamente difícil de esculpir naquele formato. Foi encontrada na tumba do príncipe Sabu, também conhecido como Teti, que viveu na sexta dinastia por volta do ano 2300 antes da Era Comum. A função e a importância do disco são desconhecidas. Foi descoberto fragmentado, mas uma vez restaurado, verificou-se que possui 3 delicadas abas curvas e um orifício central de difícil produção para a época. Aquele tipo de rocha quebra com muita facilidade, especialmente quando é aplicada a força sobre ela, e assim seu formato intriga os cientistas. Ao longo dos anos, tentaram identificar o disco como uma peça de decoração ou como um incensário, mas isso não esclarece em nada sobre como foi feita. Um historiador amador sugeriu que o disco pode ter sido parte de um sistema de bombeamento de água, mas sua fragilidade torna impossível acatar essa hipótese. Outro pesquisador acha que é uma peça de tecelagem, mas ninguém apareceu ainda com uma explicação que seja razoável e definitiva. O intrigante objeto está em exposição no Museu do Cairo, no Egito. De acordo com o jornalista Jeffrey Kwabena Sintin-Kore, fundador da televisão CK de Gana, na África, em 21 de março de 2020, o popular John Ni Ado Alotei foi sepultado em um caixão com formato de pênis. John, falecido aos 60 anos em 15 de janeiro daquele ano, era um wanzam, isto é, um profissional especializado em circuncisão. Realizou o procedimento em várias gerações de jovens africanos e era muito querido por todos. Estimam que ele fez cerca de 2.000 circuncisões em quase 35 anos de atividades. Em Gana, é permitido que caixões sejam personalizados de acordo com o perfil biográfico e as preferências do cliente. A prática começou em 1951 e é preservada pela empresa Kanekwe Carpentry Workshop, na cidade de Teche, que fabrica criativos esquifes com as mais diversas conformações. Em 2004, Alex Malarkey, residente em Bellefontaine, Ohio, nos Estados Unidos, aos 6 anos de idade sobreviveu a um grave acidente automobilístico que o deixou tetraplégico. O menino, criado em família evangélica, ficou em coma por 2 meses e, ao sair daquele estado, fez um relato detalhado de uma incrível experiência espiritual. Disse que praticamente morreu e viu seu corpo machucado no carro amassado. Em seguida, anjos o conduziram para o céu. Lá deparou-se com um portão branco e luminoso enorme, que parecia coberto com reluzentes escamas de peixe. Ao passar pelo portão, entrou num lindo paraíso, onde encontrou-se com Jesus. A divina aventura foi descrita no livro The Boy Who Came Back from Heaven, A True Story, O Menino que Voltou do Céu, uma história real, impresso em 2010, que Alex escreveu em parceria com seu pai, Kevin Malarkey. O livro foi um sucesso que vendeu mais de 1 milhão de cópias e virou filme. Em 2015, com 16 anos, Alex assumiu para seu editor que nunca teve nenhum contato com o mundo espiritual
e que foi tudo mentira. Disse que inventou toda aquela fantástica vivência porque desejava atenção. Também contou tudo para o pastor da sua igreja, mas ele o aconselhou a ficar quieto, pois o livro era uma bênção. Cerca de um ano antes da confissão, Beth Malarkey, a mãe do menino, tinha percebido que seu filho havia mentido e chegou a citar em seu blog que o livro tinha equívocos. A mentira acabou lançando um novo estilo literário chamado Heavenly Tourism, Turismo Celestial, que já conta com outros títulos. Todd Starovitz, dono da editora Tyndale House, decidiu recolher a obra e cancelar a produção de todo e qualquer produto a ela associado. De acordo com o que ficou registrado por vários órgãos da imprensa italiana, como o jornal La Nazione, na tarde de 27 de outubro de 1954, em Florença, um jogo de futebol amistoso entre os times Pistoiese e Fiorentina foi interrompido em decorrência da aparição de objetos voadores não identificados, os OVNIs, sobre o estádio Artemi Franchi. Às 14h30, estranhas aeroformas reluzentes passaram em alta velocidade por cima do estádio e estimou-se que cerca de 10.000 pessoas observaram a aparição. A primeira tinha o formato de asa voadora. A segunda parecia uma gota de água. Uma, descrita como uma cúpula branca, subitamente dividiu-se em três e as partes seguiram voando juntas. O objeto girava e parecia mudar o sentido do seu movimento. Infelizmente, as fotografias feitas perderam-se com o passar dos anos. A aparição foi acompanhada de grande precipitação dos lendários cabelos de anjo, ou fibralvinas, que consistem em filamentos fibrosos e esbranquiçados, leves como teias de aranha, que surgem em raras aparições de OVNIs e geralmente volatizam-se ao toque. Estranhamente, naquela ocasião, as fibras mostraram-se mais resistentes e foram coletadas para análise laboratorial. O material chegou a cobrir telhados das casas. Análises feitas pelo conceituado químico professor Giovanni Caneri, diretor do Instituto de Química Analítica da Universidade de Florença, revelaram que as tênues fibras eram compostas de boro, silício, cálcio e magnésio. Minutos antes, os mesmos objetos tinham sido vistos por numerosas pessoas sobrevoando o município de Prato, rumando na direção de Florença. Também foram observados passando sobre Roma e Comacchio. O fenômeno voltou a ocorrer em dias subsequentes. Em 1º de maio de 1945, cerca de 1.000 moradores nazistas de Demmin, na antiga Pomerânia, na Alemanha, cometeram suicídio para não serem aprisionados e torturados pelo Exército Vermelho que havia tomado a cidade no dia anterior. Os soviéticos invadiram brutalmente a região e muitos fanáticos da extrema-direita alemã foram executados e estuprados. Famílias inteiras de antissemitas cometeram suicídio e acabaram sepultadas em covas coletivas. Até o final da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu meses depois, dezenas de milhares de nazistas ignorantes deram fim às suas vidas miseráveis. A norte-americana Shauna Ray Lessig é a estrela do novo reality show I Am Shauna Ray, do canal TLC, que estreou em janeiro de 2022. À primeira vista, parece que é uma pré-adolescente de 8 anos, mas na realidade é uma mulher de 22 anos. Quando tinha 6 meses de idade, Shauna foi diagnosticada com um câncer no cérebro. A quimioterapia livrou-a da terrível doença, mas comprometeu sua glândula pituitária, afetando seu desenvolvimento corporal. Apesar do tratamento com hormônios, Shauna parou de crescer quando estava com 16 anos e tem apenas 1,20 m de altura. A atriz não tem namorado e seus pais temem que, por sua aparência, possa atrair maníacos pedófilos. No Museu de Osteologia em Oklahoma, nos Estados Unidos, podemos encontrar o que pode ser o mais antigo exemplo de cirurgia craniana do mundo.
Num crânio alongado, que deve ter pertencido a um guerreiro peruano que viveu há 2000 anos, cientistas documentaram a presença de um grande implante de metal que certamente serviu para reparar uma séria fratura lateral, provavelmente causada em combate. As marcas da fratura no crânio, ao redor da placa, indicam que o guerreiro sobreviveu ao procedimento. O alongamento craniano era uma prática comum entre alguns povos antigos e era iniciado na infância. Geralmente usavam ouro ou prata para reparar fraturas semelhantes. Numa exposição de 60 múmias, realizada no Museu de Drenthe, em Assen, na Holanda, um dos mais impressionantes exemplos conhecidos de aparente automumificação foi apresentado. Através de tomografia computadorizada e endoscopia, cientistas holandeses, alemães e italianos descobriram em 2015 que uma estátua do século XI ou XII tem em seu miolo o corpo de um monge budista chinês que tinha entre 30 e 50 anos. Os estudiosos dizem que um corpo preservado dentro de uma estátua é algo sem precedentes. A endoscopia revelou que os órgãos internos da múmia foram removidos e trocados por maços de papel com caracteres chineses. O monge era chinês, mas sabe-se que mumificar a si próprio era um processo comum entre os monges Sokushin Butsu, no Japão, que submetiam-se a um rigoroso regime em busca da iluminação. O processo, conduzido em confinamento dentro de uma cela, durava quase 10 anos. A prática foi proibida em 1800 pelo governo japonês. Espero que você tenha apreciado esta 6ª edição do Absurdo. E a recomendação que nós faremos desta vez é um filme. Não Olhe para Cima, uma realização de 2021 da Netflix, sob a direção do Adam McKay, estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Um filme sensacional com uma mensagem imperdível. Eu acho que você vai curtir.